Fala, criança, tudo bem? Professora Cíntia, mais uma vez aqui com você para te ajudar um pouco a entender essa questão da química relacionado ainda com o cálculo estequiométrico. Porém, hoje nós vamos sair dos conceitos básicos e já entrar nos casos gerais, ou seja, naqueles casos mais fáceis de cálculo da estequiometria, tudo bem? Quando eu trabalho com você a questão de estequiometria, geralmente os alunos me perguntam, professora, realmente o que significa a palavra estequiometria? E por isso eu trago aqui para você o conceito basicamente químico, muito técnico, para você entender realmente o que é estequiometria. A estequiometria é a parte da química que trata das relações quantitativas, dos constituintes de uma espécie química e da relação quantitativa entre duas ou mais espécies químicas presentes numa transformação química. Ufa, não é mesmo? Eu te falei que esse conceito envolvia muitos termos químicos, mas vamos lá decifrar cada um para você. Quando eu digo que a estequiometria é a parte da química que trata das relações quantitativas, eu estou querendo dizer para você que nós vamos trabalhar com quantidades e essas quantidades são numéricas, ok? Quando a gente já fala sobre constituintes de uma espécie química, nós estamos falando de elementos químicos, nós estamos falando de átomos que estão formando aquela sua substância, aquela sua molécula, que estão representados através das espécies químicas que vão estar presentes nos reagentes e produtos da sua transformação química, ou seja, da sua reação química, onde você já sabe que essa reação química ela é reproduzida graficamente de forma escrita no papel através de uma equação química, tranquilo? E depois disso eu preciso novamente revisar com você o que a gente já viu no vídeo anterior, que o cálculo estequiométrico ele é usado para determinar, para calcular a quantidade de reagentes que devem ser usados e, consequentemente, a quantidade de produtos que serão formados, que serão obtidos, produzidos nesta reação química. E tudo isso, criança, vai estar relacionado com os conceitos básicos que está lá no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá aprender o conceito de massa atômica, massa molecular, mol, número de moléculas, número de átomos, volume molar. Presta atenção em como fazemos os procedimentos de balanceamento de uma reação química, ajustando os coeficientes, porque esse conteúdo já está lá, olha, tudo ok para você aprender realmente o que cada um deles significa, para que você não possa errar nenhum ponto aqui dentro do seu cálculo estequiométrico. Porque a partir de agora, criança, a partir desses exemplos, eu já vou trazer para você uma reação química, uma equação química formada por diversos produtos, diversos reagentes, onde eu já não vou mais perder tempo te ensinando a balancear, porque tem um vídeo exclusivo sobre isso aqui no nosso canal. Eu só preciso te dizer que antes de você começar um cálculo estequiométrico, você precisa olhar para a sua equação química e perguntar se ela está balanceada. Neste caso, eu já sei que ela não está, porque só de olhar para o átomo de carbono, eu sei que a quantidade de carbono no reagente é 2, a quantidade de carbono no produto é 1, então ele está balanceada. E aí eu venho fazendo os passos que eu ensinei para você no vídeo anterior de como balancear uma reação química. E eu faço o balanceamento identificando que os coeficientes desta equação química que aparecem aí na sua tela é respectivamente o 1, o 3, o 2 e o 3 novamente, tudo bem? Balanceei a equação química, identifiquei os coeficientes estequiométricos, vou ler o comando lá da questão que geralmente no Enem eles colocam um texto, né, dizendo que o tal processo é utilizado para produzir ou consumir determinada substância, e aí ele te lança a pergunta do cálculo estequiométrico. Neste caso aqui, eu vou trazer para você em forma de alternativas para trabalhar cada um dos conceitos básicos que aprendemos no vídeo anterior, tudo bem? Então, assim, ó, a letra A diz o seguinte: qual a massa de água obtida pela combustão total de 207 gramas de etanol? Primeiro passo é identifica quais são as substâncias que a questão está trabalhando.
Uma boa notícia para você é que nesse cálculo estequiométrico você não vai trabalhar com todas as substâncias do reagente e com todas as substâncias do seu produto ao mesmo tempo. Sempre você vai trabalhar de 2 em 2. Quem é que vai dizer para mim quais são as substâncias? A pergunta. Como está aí, olha, qual a massa de água obtida pela combustão total de 207 gramas de etanol? Se ele está trabalhando, se ele está te perguntando qual é a massa de água, você vai lá na sua reação, na sua equação química e destaca ela, como eu fiz aí com esse retângulo em azul. Então ele pergunta qual é a massa de água, eu já sei que eu vou trabalhar com a substância água, e você já sabe que desde quando você nasceu a água é representada pelo H2O, e lê o restante da pergunta, ó. Obtida pela combustão total de 207 gramas de etanol. Professor, eu não sei quem é o etanol, mas você vai supor, porque você já sabe que a água é H2O. Já sabe que o CO2 é o quê? Gás carbônico. Já sabe que o O2 é o gás oxigênio. Então, o etanol só pode ser a substância C2H6O. Identificou as duas substâncias que eu vou trabalhar na minha equação, na minha reação química, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir esta reação para facilitar os meus cálculos. E quando eu destaco, eu desloco o reagente ou produto, no caso que eu estou utilizando no cálculo da letra A, eu tenho que saber que também eu vou ter que utilizar os coeficientes da reação. Por que eu tenho que usar os coeficientes da reação, professora? Para que seu cálculo dê certo, você tem que descer o coeficiente junto com as substâncias que estão utilizando aí no comando da sua questão, tudo bem? Feito isso, vou passar agora para o próximo slide, só repetindo o que a gente já analisou até agora, e vou dizer para você que se ele trabalha com massa, você observa que ele faz a pergunta aí, né? Qual a massa de água? E depois ele trabalha com 207 gramas de etanol. O que é que eu vou fazer então? Se ele trabalha com massa, eu só posso trabalhar com dois conceitos básicos, ou a massa atômica ou a massa molecular. Como eu tenho duas moléculas no comando dessa questão, é óbvio que eu vou calcular a massa o quê? Molecular. Calculando a massa molecular, como eu já ensinei para você também no slide anterior, você vai fazer exatamente o que está aparecendo aí na sua tela. Destaca os elementos que fazem parte dessa molécula, vê lá a massa de cada um na tabela periódica, no caso a massa atômica. Você vai multiplicar essa massa atômica pela quantidade de cada átomo que existe dentro da molécula. Multiplicou, pega o resultado dessas multiplicações e você vai somar e vai achar que a massa molecular do C2H6O, do etanol, é 46 gramas. Faz o mesmo procedimento para a molécula de água. Separa os átomos, pega a massa atômica lá na tabela periódica, multiplica pela quantidade de cada átomo dentro da molécula, os resultados das suas multiplicações você vai somar e vai achar o valor da massa molecular da água. Então, qual é a massa molecular do etanol? 46 gramas. Qual é a massa molecular da água? 18 gramas. Vou passar agora para o próximo slide para não ficar muito apertada aí para você, só repito o que a gente já fez, tá aí as substâncias, tá aí os coeficientes estequiométricos, calculei a massa molecular do etanol, que é 46 gramas, calculei a massa molecular da água, que é 18 gramas, quando eu multiplico essa massa do etanol pelo coeficiente 1, vai dar 46 gramas, então eu vou deixar do jeitinho que está aí, mas a água ela tem um coeficiente igual a 3, e eu preciso multiplicar a massa molecular por esse coeficiente 3, que vai ficar o quê? 46 gramas, continua 46 gramas para o etanol, mas na água a gente encontra o quê? 54 gramas. Da onde veio esse 54, criança? Eu peguei a massa molecular da água, que eu calculei, que deu 18, e multipliquei pelo coeficiente estequiométrico 3. 18 vezes 3 vai dar 54. Porque a massa do etanol, a massa molecular do etanol ficou a mesma, porque ele tem um coeficiente estequiométrico igual a 1. E quando eu faço 1 vezes 46, vai dar exatamente o quê? 46. Tranquilo aí? Feito essa parte da análise, a química acaba exatamente aí. O próximo já é só matemática. O próximo passo em matemática é você fazer o cálculo através de uma regra de 3. Não tem fórmula, não tem nada. Terminou a parte química
você começa agora a raciocinar pelo lado matemático. E o lado matemático, pela resolução, é apenas a regra de 3. Por isso apareceu essa chavezinha aí para você, onde a primeira linha da sua regra de 3 vai ser exatamente aquela que já está relacionado com os conhecimentos, com os conceitos básicos do cálculo estequiométrico da química, ou seja, 46 gramas de etanol vai estar para 50 gramas de água. A segunda linha da sua regra de 3 vai sair do comando da questão, criança. Ele pergunta, olha, qual é a massa de água? Eu não sei. Então, eu vou chamar essa massa de água igual a X. O outro ponto importante, todos os dados relacionados com a água têm que estar embaixo da água, senão seu cálculo vai dar errado, tudo bem? A mesma coisa do etanol. Tudo que estiver relacionado com o etanol tem que ficar embaixo do etanol para o seu cálculo dar certo. Qual é o valor da massa do etanol que eu tenho aí no comando da questão? 207 gramas. Então, você vem e coloca 207 gramas. Montei a minha regra de 3. 46 gramas está para 54 gramas e 207 gramas vai estar para X. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essas unidades de gramas para facilitar a minha visualização, para facilitar o meu cálculo matemático. E vou lembrar que a regra de 3 é calculada, tá bom? Vou só repetir aqui para você ter uma boa visualização do slide que eu preparei, tá? Então, o próximo passo da regra de 3 é você multiplicar os membros dessa regra de 3 de maneira o quê? Invertida. Então, eu vou fazer 46 vezes o x, que vai daí 46x, que vai ser igual a 207 vezes 54. Quanto é 207 vezes 54? 11.178. O 46x que está multiplicando vai passar para lá como, criança? Beleza, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 11.178 dividido por 46. Fazendo essa divisão, eu encontro para o valor de x 243. Mas ele pergunta qual é a massa. Se ele pergunta qual é a massa, eu sou obrigada a colocar a resposta em gramas. Então, x é igual a 243 gramas de água. Entendido? Vamos aqui agora, olha, voltar para a mesma equação química, só que agora eu trago para você a alternativa B, que diz o seguinte, já até destaquei para você quais são as substâncias, né, que vão usar aí. Então, olha, na letra B diz o seguinte, qual a quantidade de matéria de oxigênio, você já sabe que eu vou trabalhar com oxigênio, que é o O2, necessário para queimar completamente 230 gramas de etanol. Então, vamos lá. Ele trabalha com a quantidade de matéria de oxigênio e 230 gramas de etanol. Quem é o oxigênio? O O2, né? Quem é o etanol? 26H6O. Mas antes disso, eu preciso te lembrar que a quantidade de matéria é a mesma coisa relacionada com o conceito de mol. Então, qualquer comando de questão que trabalhar com você qual a quantidade de matéria, ele está perguntando para você a quantidade de mol. Tudo bem? Agora sim, você vai lá para a sua equação e marca as substâncias que você está trabalhando. Já até destaquei ela ali embaixo com o coeficiente 1 para o etanol e com o coeficiente 3 para o gás oxigênio. Criança, se ele trabalha com quantidade de mol do oxigênio, eu não preciso fazer cálculo nenhum. Mas para o etanol, ele trabalha com massa e eu já sei que quando ele trabalha com massa, eu tenho que usar o quê? Massa molecular, já que eu tenho uma molécula. Como eu calculei, né, na alternativa a massa molecular desse etanol, eu já trago aí para você esse valor. Então, eu já sei que a massa molecular do etanol para 1 mol é 46 gramas. Esse 46 gramas vai estar para 1 mol. Só que este 46 gramas de 1 mol do oxigênio, tá bom? Tá aí, ó. Ele vai ter que multiplicar, na verdade, por 3. Então, quando ele faz isso, continua os 46 gramas do etanol, só que agora vai estar relacionado com 3 mols do átomo de oxigênio. Lembra o que eu falei para você? A química acabou aí.
Agora vem o conhecimento matemático através da construção de quem? Da sua regra de 3. Então, eu vou ter a primeira linha da regra de 3, 46 gramas vai estar para 3 mol. A segunda linha vem da onde mesmo? Do comando da questão, isso, tá? E aí, as referências do etanol têm que estar todas embaixo do etanol e do gás oxigênio, todo embaixo do gás oxigênio para o seu cálculo dar certo, não é isso? Então, eu tenho qual a quantidade de matéria de oxigênio? Eu não sei, eu vou chamar de X, mas ele dá para mim 230 gramas de etanol. Eu posso tirar essas unidades de medidas, né? E deixar apenas o número para facilitar a minha vida. Regra de 3, você já sabe que eu vou multiplicar os membros de maneira invertida. E aí eu vou fazer 46 vezes x vai dar 46x. 230 vezes 3 vai ser igual a 690. O 46 está multiplicando, ele passa para lá como? Dividindo. X é igual a 690 dividido por 46, que vai dar igual a 15. Ele não pergunta qual é a quantidade de matéria, ele pergunta qual é o número de mols. Então, eu tenho que colocar na minha resposta que X é igual a 15 mols de oxigênio. Tá bom? Continuando com a mesma reação química, com os mesmos coeficientes que eu balancei lá na letra A. E agora eu trago para você aqui, ó, a letra C. Na letra C, ele trabalha com o conceito de números de molécula de gás carbônico. Quem é o gás carbônico? CO2, que é obtido pela queima de 336 litros de gás oxigênio na CNTP. Então, olha só, já sei quem é o CO2, que é o gás carbônico, e já sei quem é o gás oxigênio. Destaquei eles lá, separei da reação química, desci os coeficientes estequiométricos, e aí eu preciso dizer para você que toda vez que ele trabalha com essa ideia de número de moléculas de gás carbônico, eu tenho que lembrar do número de Avogadro, onde este número de Avogadro é relacionado a 6 vezes 10 a 23. Da onde eu tirei isso da minha cabeça? Nananina, não. Lá da aula anterior dos conceitos básicos de cálculo estequiométrico, tá bom? A mesma coisa quando ele trabalha com litro, criança. Toda vez que ele trabalhar com litro na questão nas condições normais de temperatura e pressão, que é essa sigla ICNTP, você tem que lembrar que o volume molar ele é constante também e vai estar relacionado com 22,4 litros, tá bom? Aí trago novamente todas as etapas que a gente fez lá. Olha aí, eu já coloco um embaixo do outro, porque quando ele trabalha número de moléculas, eu já sei que vai estar relacionado com o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23, do gás carbônico, por isso ele apareceu embaixo do CO2, e ele trabalha com litros de gás oxigênio, por isso a constante do volume molar, 22,4 litros, está embaixo do gás oxigênio. Observa que tem coeficiente estequiométrico, esses valores todos são para 1 mol, mas tem coeficiente estequiométrico que eu vou precisar multiplicar aí, ó. Eu vou fazer 3 vezes 22,4 litros e vou fazer 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Fazendo essas multiplicações, eu vou encontrar o valor de 67,2 litros, quando eu multiplico 3 pelo 22,4, e vou encontrar 12 vezes 10 elevado a 23, quando eu multiplico o número de Avogadro pelo 2. Observa que eu não mexi na base 10. Eu multipliquei apenas o 6 e baixei o 6 vezes 10 elevado a 23. É esse mesmo raciocínio que você tem que ter na hora da sua resolução. A química, como sempre, acabou aí e agora vem a parte matemática, onde essa parte matemática diz para mim que a partir deste momento, agora eu vou montar a regra de 3. Você já sabe que a primeira linha dessa regra de 3 vai ser o que você deduziu através dos conhecimentos químicos. E a segunda linha você vai fazer da onde? Exatamente, do comando da sua questão. Ele pergunta qual o número de moléculas de gás carbônico. O gás carbônico, todas as relações têm que estar embaixo dele. Eu não sei qual é, então eu vou chamar de X. E ele dá para você 336 litros de gás oxigênio e está aí já aparecendo na sua tela. Regra de 3, vou multiplicar os membros agora o quê? De maneira invertida. 67,2x vai dar 67,2x, que é igual a 336 vezes 12 vezes 10 elevado a 23. Novamente, não mexe nessa base 10.
Você vai multiplicar o 336 apenas pelo 12 e você vai encontrar o resultado de 4.032. O 67,2 que está multiplicado com o x, você vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar 4.032 vezes 10 elevado a 23, dividido por 67,2. Fazendo este cálculo, novamente, não mexe na potência de base 10. Eu vou fazer apenas 4.032 dividido por 67,2, que vai ser igual a 60. Como eu não mexi com a base 10, eu só repeti ela aí na resposta. Olha, 60 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico, porque no comando da minha questão ele pede qual o número de moléculas de gás carbônico. Tranquilo? Posso transformar e brincar com isso agora em termos de anotações científicas, que a gente aprendeu também em vídeos anteriores, e dependendo se for uma questão de alternativas, o elaborador da questão pode brincar com você. Ele pode dizer que esse 60 vezes 10 elevado a 23 é também 6 vezes 10 a 24 ou 0,6 vezes 10 elevado a 25. Isso vai depender muito se a sua questão for de alternativas, questões de marcar, como a galera está acostumada a dizer por aí, ou se for uma questão de responder, você pode terminar exatamente no 60 vezes 10 elevado a 23, sem nenhum problema. Tudo bem, criança? E é isso. Muito obrigada pela sua companhia, por prestigiar o nosso trabalho. Mais uma vez eu peço que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ativa aí o sininho de notificações para você sempre estar por dentro do conteúdo que a gente posta por aqui. E se gostou, deixa o seu likezinho aí para incentivar o nosso trabalho, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!